Olá, gente. Eu acabei de gravar, literalmente acabei de gravar, tá fazendo upload ainda. Meu videozinho onde eu falo sobre direita e esquerda. E aí eu queria lembrar de uma simplificação que muita gente faz, normalmente o pessoal mais radical da direita, mas muita gente faz esse questionamento sobre o porquê o comunismo não é crime no Brasil e o nazismo é. Ou o pessoal que faz comparação colocando o nazismo e o comunismo como duas faces da mesma moeda, erros de igual tamanho ou de tamanho similar, ou ainda pior, o comunismo como erro 50 mil vezes maior do que o nazismo. Então vamos lá. Primeiro vamos entender a questão sob o ponto de vista de filosofia do direito. Olha, eu falando que eu não entendo. No Brasil, nazismo é crime. A apologia ao nazismo é crime. No Brasil, nós temos partidos comunistas legais registrados. Nós temos governador de estado comunista, nós temos comunistas no Congresso, e ninguém pensa em prendê-los por comunismo. Isso parece estranho, né? Parece incoerente. Vamos até pegar o raciocínio mais típico do pessoal que faz uma comparação rasa entre nazismo e comunismo. O comunismo matou 5, 10, 15 vezes mais que o nazismo. O comunismo matou 150 mil milhões de bilhões de 600 humanos, enquanto o nazismo matou só 40 milhões. Primeiro, essa matemática que o pessoal faz envolve algumas complicações. Se já é difícil a gente saber exatamente quantas pessoas morreram de Covid, já é difícil, essa contabilidade pode gerar polêmica, é mais complicado ainda saber de quantas pessoas morreram de uma ideia. Mas sim, só para pegar um exemplo simples, você tem situações com o Holodomor, que, para quem não conhece, é uma fome, um surto de fome que houve na Hungria. Caralho, olhar o Google, 2 segundos deu olhando o Google. Holodomor. Ucrânia. Anielo imbecil. Ucrânia, não Hungria. Ficar puxando pela memória é fogo. Mas Holodomor é uma grande fome que aconteceu na Hungria, basicamente por políticas do Estado stalinista, e a maioria das análises históricas afirma que essa grande fome foi proposital, que o Stalin teria feito uma série de medidas econômicas para que o povo ucraniano morresse de fome. Isso deve ser contabilizado como mortes do comunismo? Razoável, se realmente foi um ato proposital do Stalin para gerar essa fome. Tem gente que questiona isso, mas vamos pegar essa hipótese como oficial. Agora, coisas como a grande fome na China. Obviamente, Mao Tse-tung não fez medidas para gerar a fome na China, ou mesmo a fome na União Soviética. Você tem o Estado soviético seguindo uma política agrícola baseada numa ciência de uma biologia não darwinista. Isso deu muito errado e matou muita gente de fome. Isso são mortes do socialismo, do comunismo, ou é uma incompetência lamentável que gerou uma crise humana? É muito diferente você computar os 20 milhões de mortos judeus do nazismo do que você computar os milhões de mortos de fome na China. Porque o Estado nazista tinha uma política de extermínio. Não há dúvidas sobre a intenção dos nazistas de matarem judeus. Você pode explicar a fome na China, da década de 70, como incompetência
econômica, incompetência política e muito, 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 muito desapego à vida humana. Então é complicado dizer que são mortes do socialismo, do comunismo. Mas vamos admitir que sejam. Vamos admitir que o comunismo matou, sei lá, 200 milhões de pessoas, foi a maior catástrofe da história humana, blá, blá, blá. Vamos admitir isso. Por que o comunismo não é crime? Porque o que define o que é crime ou não é o número de vítimas. O que define o que é crime ou não é se viola o direito de alguém. A ideologia comunista, eu não sou comunista, por favor, eu não sou comunista, eu não estou defendendo. Stalin é um dos maiores criminosos da história da humanidade. O pessoal que acha que ele matou pouco, por favor, sai do meu canal. Estou falando sério. E, mesmo assim, eu defendo que o comunismo jamais deveria ser crime. Por quê? Há uma enorme diferença entre a ideologia nazista e a ideologia comunista que transforma o nazismo em criminoso e o comunismo não. O comunismo pode ter gerado a consequência de matar milhões de pessoas. Pode. Cabe análise. Do quantos milhões? Matou milhões. Mas a filosofia comunista, a ideologia comunista é de acabar com a luta de classes, acabar com a propriedade privada dos bens de produção, dos meios de produção, e com isto gerar uma sociedade mais justa. O comunismo faz isso? Não há nenhum exemplo histórico de que fez. Há muitos exemplos contrários. Mas a ideologia é esta. Quem defende a ideologia comunista está defendendo esta ideia. Obviamente, cabe a todo comunista tomar as lições da história e perceber o quão problemático é o discurso comunista. Afinal de contas, ele muitas vezes descambou para coisas como o Khmer Vermelho, que não pode se repetir. Mas o comunismo, em ideologia, não é criminoso. Você pode até dizer que algumas linhas do comunismo, o marxismo ortodoxo, por exemplo, defende a revolução do proletariado, que aí seria uma atitude antidemocrática. E sim, se você for pegar o ideário do PCO, por exemplo, você vai ver que eles não são democratas e que muitas vezes incorrem em atitudes que eu consideraria a certo ponto criminosas. Mas a essência do comunismo não é crime. Já no nazismo, apesar de idealmente o nazismo querer uma sociedade mais feliz, mais humana, qual é o caminho para isso no nazismo? A supremacia germânica e o extermínio das raças inferiores. Ou seja, no centro da ideia nazista está o extermínio das raças inferiores. Não há como, se no comunismo você pode considerar que tem que se fazer um enorme malabarismo para compatibilizar com a democracia, ou um enorme malabarismo para compatibilizar com direitos humanos, é um argumento, eu não vou entrar nesse argumento, eu concordo com ele em parte, muita, mas é possível, a princípio, você olhar para o socialismo histórico, tentar tirar lições e fazer um novo socialismo, um novo comunismo que atinja o ideal inicial, que os bens de produção não sejam propriedade privada, que não haja mais luta de classes. E isso é um desejo louvável, no sentido de que, ou no mínimo respeitável, no sentido de que não está propondo terminar com o direito de ninguém, nem está propondo terminar com a liberdade de ninguém, na essência. Já o nazismo quer o sucesso da raça superior através do extermínio da raça inferior. Então,
A apologia ao nazismo é crime no Brasil e tem que continuar sendo porque é uma forma de racismo. O comunismo, mesmo que tenha matado 700 bilhões de pessoas, não é. Você tem todo o direito, inclusive eu me juntarei a você, de levantar uma bandeira anticomunista dizendo não aceito que situações como o Khmer Vermelho se repitam. Tô junto, vamos lá. Mas vamos, inclusive, dimensionar qual é a real ameaça disso, né? Quais são os movimentos comunistas ortodoxos no Brasil? E que poder eles têm de verdade? Aquele governador comunista, aquele deputado comunista está defendendo o quê? Que atitudes ele está dizendo para gerar massacre na população? Analise isso antes de simplesmente fazer uma contabilidade mórbida de bilhões e dizer, o comunismo é pior porque matou mais. Ou o comunismo é tão criminoso quanto o nazismo por ter matado, por ter criado genocídios. O nazismo não é crime porque matou 600 milhões de judeus. Ele é crime porque defendeu moralmente, ideologicamente, o extermínio de judeus. Por isso que o nazista que nunca matou ninguém é criminoso ao divulgar o nazismo. Percebe a diferença? De um lado nós temos uma ideologia que não há como reformar o nazismo em direção à democracia. Não há como falar num nazismo democrático. Inclusive, não há como falar num nazismo internacional. Pesquisa na história, antes do Foro de São Paulo, que realmente existe, realmente uma organização, existiam as internacionais comunistas, e era contra esses grupos que os anticomunistas eram paranoicos. Hoje o Foro de São Paulo cumpre esse lugar no imaginário, sendo que as internacionais comunistas eram muito mais organizadas, tá certo? O que eu quero dizer basicamente é que não há como reformar o ideário nazista para caminhar em direção à democracia. Já o ideário comunista é possível. Não há nada no ideário, no centro do comunismo, que leve ao genocídio. A história nos mostra que há algo na prática comunista que faz com que os genocídios sejam frequentes, muito frequentes. Então, não há como dizer que alguém comete um crime ao dizer eu sou comunista. Talvez, aí você tem que fazer uma análise muito cuidadosa, talvez você possa, quando alguém vira e fala eu quero fazer a revolução do proletariado, talvez isso seja um crime. Talvez, bem talvez. Se alguém cria um grupo paramilitar para fazer a revolução do proletariado no Brasil, é crime, sem dúvida. Agora, se eu vir e falo, eu sou nazista, já cometeu crime. Crime de racismo. Então não é uma dois pesos, duas medidas, aceitar o comunismo como uma ideologia aceita na democracia brasileira e negar, não dar espaço ao nazismo. O nazismo é racismo. Certo? Não custa cutucar. Existiu 3 internacionais comunistas. Quantas internacionais fascistas existiram? Nenhuma. Sabe por quê? Fascismo internacional é uma contradição em termos. Você pode até ter simpatias de nações fascistas com outras nações fascistas, de dizerem, eles pensam numa ideologia similar à nossa. Mas não dá para compatibilizar. Vamos pegar um exemplo histórico. A Alemanha nazista e a Itália fascista estavam inevitavelmente condenadas a um confronto caso elas fossem bem-sucedidas. Porque não tem como
a Alemanha coordenar o mundo e colonizar o mundo com seus valores germânicos sem fazer isso na Itália, ali do lado. Então, toda vez que tiver algum movimento mundial, não é fascista. Curioso, né? É um parênteses rápido, mas acho que eu deixei bem clara a questão. Eu acho que dessa vez talvez eu tenha 2 espectadores que não tinham pensado no assunto, ou 3. Acho que fica bem clara a questão por que nazismo é crime e comunismo não. Parênteses final. Será que existe uma ameaça fascista no Brasil? Será que existe uma ameaça comunista no Brasil? Objetivamente falando, quais grupos organizados de cada lado existe? Solta a pergunta. Vocês sabem qual é a resposta que eu dou para isso? Quem me conhece? Solta a pergunta, reflitam e parem de comparar alhos com bugalhos. Não, Stalin não matou pouco. Se você defende que Stalin devia ter matado mais, meu caro, você tá no time do ódio, beleza? Fazendo os parênteses, Hitler foi a figura mais lamentável do século XX, de longe. De longe.